Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 465. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gipsão, com a Ana e com o Dudu. Na semana passada a gente falou naquela história do Corinthians escolher partida. Era melhor jogar na quinta e não jogar no domingo. Fizeram exatamente isso, Ana. Você teve o seu pedido atendido. Não posso reclamar, mas eu não falei. Eu falei que se fosse escolher uma, não necessariamente precisa escolher uma. Apesar que eu acho que não é que o Corinthians não escolheu não jogar hoje. Eu acho que hoje realmente foi um erro tático grave do nosso Dorival, que deixou tudo aberto ali. Não acho que não teve vontade. Eu acho que realmente nós somos dominados pelo time de Minas e nós temos que ficar de olho ligado, porque são eles os nossos adversários na Copa do Brasil, né? O Dudu que falava que era prévia. A prévia mesmo, Dudu, vai ser assim na Copa do Brasil? Olha, eu espero que não. Porque se for assim, o segundo jogo a gente só cumpre tabela na Copa do Brasil, que é o que nós estamos fazendo no Brasileiro. É isso, meus amigos. Estamos gravando este podcast logo depois dessa derrota terrível para o Cruzeiro, lá 3-0 em Minas. Podia ter sido mais, hein? Podia ter sido mais. Mas nessa semana chegamos aos tais 45 pontos. Finalmente atingimos os 45 pontos no jogo no meio da semana, lá na quinta-feira. Enfim, estamos na 10ª posição. Como eu falei, 45 pontos, 35 jogos, aproveitamento de 42%. Então vamos falar um pouco dessa partida e depois falar da partida de quinta-feira, que também foi importante, né? O clássico majestoso com vitória. Então acho que é melhor a gente falar um pouco mais da primeira partida. E tem muito assunto fora do campo também, né? Pra gente discutir aqui. E, enfim. Vamos começar falando dessa partida, Ana, por favor. Suas impressões desse jogo. O Corinthians jogou sem o Memphis, né? Sem o Neneca de novo, sem o Hugo Souza, sem o Bidu. Foi uma surpresa, né? Porque ele enfim, sentiu uma contusão. E sem o Maicon. Pra mim, foi um jogo que o Corinthians foi dominado do começo ao fim. O Corinthians não teve domínio do jogo em nenhum momento, mesmo no final, quando a gente parecia que tem mais posse de bola, mas isso era uma tática do time adversário para jogar no contra-ataque. Eu acho que a escalação do Dorival já começa errada, porque tem outras opções no banco, não é que falta opção. Ele entrar com o Hugo e com o Andileri ali, a gente já viu que não deu certo em outros jogos, essa dupla não deu certo e continua não dando certo. Aliás, eu não gosto também do Bidu e do Andileri, não me agrada, mas funciona mais, né? O Hugo enfim, exato, tá fazendo hora extra, né? Então pra mim, assim, tática errada, meio de campo tava frouxo, eu acho que o Bidon precisava descansar um pouquinho depois do jogo que ele fez na quinta-feira, eu não entraria com o Bidon, eu tinha entrado um outro jogador, a culpa não é do Bidon, né, mas eu acho que ele não rendeu do jeito que ele rendeu na quinta-feira, o meio de campo totalmente descoordenado, o Corinthians parecia que não estava coordenando os passos, então foi um jogo para esquecer do Corinthians, daqueles que a gente brincou aí em outubro, um jogo horroroso. Não acho que o Corinthians não escolheu não jogar, eu acho que o Corinthians não conseguiu jogar, são coisas completamente diferentes, por exemplo, do jogo contra o Santos. São jogos diferentes, são maneiras diferentes. O Corinthians não conseguiu jogar de maneira nenhuma hoje, nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. As mudanças para mim também foram horríveis dele. Não a quem entraram, mas quem saiu. Para mim, eu acho que tinha que ter saído outros jogadores. Mas vamos ver, não cheguei a ver a entrevista coletiva dele. Vamos ver se ele dá alguma explicação por que ele entrou mal e mexeu pior ainda. Você acha então que não foi culpa dos jogadores, mas foi mais da escalação, que não foi preparada para enfrentar um adversário difícil? Para mim foi, porque assim, eu acho que se a gente for pensar no Cruzeiro, quem é o cérebro do Cruzeiro? É o Matheus Pereira, todo mundo sabe. Ele jogou livre o tempo todo. Não pode ser isso, entendeu? Se você tem um jogador que é super bom nos passes, você vai deixar ele pensar, girar, rodar, ele vai tomar conta do meio de campo ali. Pra mim tinha que ter alguém em cima dele ali. Eu não vejo por que jogar com 3 zagueiros e ainda afundar o Ranieri dentro da área. Nós perdemos todos os rebotes, então pra mim, total ineficiência da tática do Dorival Júnior. E Dudu, você acha que o Dorival vai aprender a lição para os jogos decisivos, né, da Copa do Brasil? Eu vou dar a mesma resposta, eu espero que sim, porque senão eu acho que falta, às vezes, leitura de jogo. Você vê que quem é o cérebro do Corinthians? É o Garro. O Garro foi marcado o tempo todo.
E a hora que precisavam, eles faziam falta. Podia ser falta mais leve, podia ser falta mais pesada, mas eles paravam o jogo. O Corinthians deixou todo o espaço possível para eles, não tínhamos o rebote, a segunda bola, e às vezes quando precisava fazer a falta, faz uma falta para parar para se reorganizar, não fazia. Então o Corinthians tem que estudar bastante esse jogo, porque assim como foi dito na transmissão, eu acredito que esse time aí do Cruzeiro vai ser o time titular para o primeiro jogo da Copa do Brasil, enquanto a gente sabe que o Corinthians não deve ser esse time, deve ter a volta do Souza, do Memphis e do Bidu, pelo menos. Então já é um outro time, é uma outra cara. Mas o Corinthians tem que fazer muita lição de casa para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil. E Gibson, essa noite a gente teve a volta do Ranieri, né? Ele saiu logo, né? Saiu no intervalo, enfim. E teve a idiotice do Martínez ali, né? Levando mais um vermelho. Já são 4 vermelhos do Martínez em 2025. Então, o Ranieri, como você falou, dá pra avaliar tanto. Jogou um tempo e jogou com aquela pressão bizarra do Cruzeiro em cima. Agora, o Martínez, cara, assim, eu quero ver qual vai ser a consequência disso, né? Porque muito do que a Ana e o Dudu já falaram, assim, boa parte desse jogo é a diferença de um time com técnico com um time que tem o Dorival, enfim. E se o Dorival tivesse um mínimo de pulso, cara, bicho, ele ia meter uma baita de uma multa e dar uma afastada no Martínez, velho. Agora, se ele não fizer nada, é porque ele é um banana. Porque eu imagino que ele seja, enfim. Então, eu duvido que vai ter alguma repercussão, forma bronquinho no vestiário do Dorival, enfim. Mas o cara não pode fazer isso. Pô, foi o que até o narrador falou. Cara, na época do VAR você vai fazer isso, velho? Você tá achando que ninguém vai ver isso? Ou ele sabe que vai ver e fala, foda-se. Eu quero acertar o cara, eu vou acertar o cara, eu vou sair, foda-se o time e foda-se todo mundo. Então aí é pior ainda, é pra dar uma multa triplicada em cima do cara e afastar o cara até o ano que vem. E como você falou, 4 vermelho do cara no ano já. Pô, o cara toma 4 vermelhos no ano é dureza. O time não pode contar com o cara. Fora o lance que ele teve lá da volta lá da data FIFA, enfim, que sumiu, desapareceu. Pois é, então. Já teve esse Miguel recentemente. Mas e a partida de Gibson? O que você achou? Não, então, assim, eu concordo com tudo que a Ana e o Dudu falaram, mas tem uma outra questão que, assim, cara, o Cruzeiro é um time bem melhor que o nosso. Assim, a gente fica puto de perder e podia ter perdido de muito mais. 3 saiu barato nesse jogo. Agora, os caras estão invictos a 9 rodadas, 10 agora com esse jogo de hoje em cima da gente. No retorno, eles estão com o mesmo aproveitamento de Palmeiras e Flamengo. Então, assim, os caras estão fazendo um segundo turno foda, cara. Não dá pra comparar com o nosso time. A gente perdeu 2 jogos idiotas recentemente, né? Contra o Ceará, lá contra... e aí arranca uma vitória em cima do São Paulo, que tudo bem, é um clássico, todo mundo quer ganhar. Aí o Memphis faz um golaço, né? E aí todo mundo parece que fica de bem, fala, não, pô, legal, o time... Não é legal, cara, o time não é bom. Então, assim, se for botar no papel, a gente tá fudido na Copa do Brasil. A menos que o Dorival aprenda alguma coisa com essa partida. Se ele não aprender nada hoje, se ele não extrair nenhuma lição desse jogo de hoje, cara, a gente vai sofrer pra caralho na Copa do Brasil. Assim, se for pra tentar arrancar um resultado ali, vai ser sofrido, cara. Não vai ser fácil, não. Eu espero que a gente tenha aprendido a lição, né? E que não vá jogar o jogo da Copa do Brasil da mesma maneira. A Ana acha que foi mais a tática, eu acho que a tática realmente não ajudou, mas eu também vi um Garro muito mal hoje. Enfim, do Hugo a gente não pode esperar muita coisa, o Hugo lateral, né? Mas, enfim, mais uma partida muito fraca. E, aliás, eu estranhei na volta, né? Ele tirar o Angileri e manter o Hugo. Se era para refazer a linha de 4, teria sido melhor o contrário, né? Eu não entendi ele ter ficado com o Hugo em campo. Eu concordo com você, Gui. Eu começo a achar, já faz um tempo, que na cabeça do Dorival, o Angileri não vai ser lateral esquerdo. Por isso que ele joga no 3-5-2. Então eu acredito que quando o Bidu não tá, ele opta um pouco pelo Hugo. O Garro, a gente já criticou o Garro contra o Ceará por tomar um amarelo bobo, muito nervoso em campo, e hoje ele voltou muito nervoso, que nem você falou. Mas ele precisa estar bem, precisa estar focado para os jogos da semifinal da Copa do Brasil, porque senão vai ser mais difícil ainda. Do Martínez, acho que o Gibson falou bem, ele foi lá e deu a cotovelada no cara. Assim, é um absurdo. Teria que ser afastado, né? E tem uns outros jogadores pedindo passagem. Eu entendo que eles estão voltando, né? E que talvez não fossem titulares nessa partida. Enfim, nesse sentido, até nem acho que foi culpa do Dorival não colocar o André, por exemplo. O André ajusta o meio campo, o garoto tá jogando bem. O Vitinho também tá
querendo mais jogo, né? Me parece que ele voltou melhor do que quando ele chegou, né? Muito mais ativo, conseguindo mais dribles. Então dá para fazer mais, né? Do que o Corinthians fez nessa noite, apesar dessa diferença com que o Gibson apontou aí dos elencos. Bom, meus amigos, vamos falar da outra partida da semana para a gente ficar um pouco mais feliz, um pouco mais tranquilo nesse podcast. Ganhamos o majestoso, né? 3-1. Dois gols do Yuri Alberto, um gol do Memphis, aliás, golaço do Memphis, né? O que eu revi aquele lance do gol do Memphis, não tá... o meu celular tá cansado de passar aquele lance. Especialmente com a narração do Ricardinho. O Ricardinho falando mal dele, ele vai lá e faz um lance desses. Lance de cinema aí. Enfim, Gibson, você gostou do Coringão na quinta-feira? Como é que você viu esse jogo? Seu destaque na partida do Majestoso? Na quinta-feira o Corinthians fez tudo que não fez hoje. Jogou de acordo com o adversário, jogou com uma vontade danada, correu pra cacete. O adversário é mais fraco do que o adversário de hoje, tem que ser dito isso. Enfim, um adversário tão ruim quanto a gente, né? Mesmo nível. Estamos colados ali na tabela. Foi bom, foi muito bacana ver aquele golaço do Memphis, né? Que enfim, virou meme, até agora saindo o vídeo daquele lance, daquele gol. Agora... É um jogo que engana, né? A gente fica feliz porque é clássico, todo mundo gosta de ganhar clássico, enfim, né? E especialmente contra o time do Jardim Leonor, estava um tempo sem ganhar, enfim, tava ali uma pendura. Mas pro campeonato em si não muda nada pra gente, né? A gente continua com o mesmo desempenho, ganha uma, perde duas, ganha uma, perde duas, aí às vezes empata uma e ganha outra, enfim. Foi bom ganhar, mas você vê que a alegria durou pouco, né? E do Yuri Alberto, com os 2 gols, se tornou o jogador com mais gols em clássicos nesse século, né? 14 gols em clássicos, ultrapassando aí o Jô com 12, o Danilo com 12, o Liedson com 8 gols, Ronaldo, Nilmar, Gil e Elias com 7. Yuri Alberto, 14 gols em clássicos nesse século, Dudu. Um número expressivo. A gente brincava lá na época do Carille, que era o King of Classics, né? E o Jô também fazia gol todo clássico, mas o Jô fazia aquele time permitia que o Jô fizesse um gol. E o Yuri Alberto vira e mexe faz 2, e ele poderia ter esse número ainda melhor, né? Perdeu pênalti contra o Sem Mundial, enfim. O importante é que ele voltou a ser decisivo num jogo que a gente estava precisando, mas ele precisa melhorar ainda. Eu acho que ele poderia ter outras situações, né, de jogo, com o próprio Guinegão, com o Memphis, o Garro um pouco melhor, ele teria criado mais, ele poderia estar com essa numeração melhor. A tendência, esse ano não tem mais clássicos, mas a tendência é que ele consiga ainda mais. Eu espero que ele possa melhorar esses números dele aí. E Ana, o Memphis com o gol que ele marcou, né? Golaço que a gente comentou aqui. É o único jogador da Série A com o tal duplo-duplo, né? 10 gols e 10 assistências em 2025. Apesar de muitas críticas que a gente tem ouvido, principalmente da parte da imprensa sobre o Memphis, eu acho que a torcida critica menos, acho que a imprensa fica mais em cima, comparando a seleção holandesa com o Corinthians. Assim, ele tem feito a diferença quando precisa fazer. Ele fez o gol da classificação da Copa do Brasil, ele fez o gol agora quando a gente estava desperdiçando totalmente as nossas oportunidades, tinha feito um primeiro tempo excepcional, mas tinha feito um gol só, tinha deixado empatar e ele fez a diferença. Acho que ele poderia render mais? Acho que ele poderia render um pouco mais, sim. Mas não vou criticá-lo, acho que o time todo podia ter rendido um pouco mais como um todo, né? Acho que pelo time do Corinthians, acho que a gente teria que estar numa posição um pouco melhor do que nós estamos, né? Em aproveitamento melhor do que nós estamos. Vamos ver aí quando ele voltar na Copa do Brasil. Eu tenho um pouco de medo de jogar contra o Cruzeiro, principalmente fora de casa, com Yuri, Garro e Memphis, porque nenhum dos 3 marca. Vamos ver o que vai acontecer. Mas na quinta-feira o Memphis foi muito importante, eu adorei aquele gol, né? Foi de todos os bônus que ele tem, porque ele deve ter algum desse duplo-duplo aí, esse pra mim é o melhor, é sensacional. Eu vi até gente brincando que deve ter bônus se ele fizer um gol com uma caneta. Espero que tenha mesmo, né? Se que o Corinthians deve mais um pouco, foda-se também. Mas foi sensacional o gol, assim. Em câmera lenta fica muito mais legal.
Mas você gostou de um geral da partida do Corinthians? O que você achou? Não, eu não gostei no geral da partida do Corinthians, por quê? Porque eu acho que tem que matar o jogo. O Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, tudo bem, o Cruzeiro também foi hoje e só tinha 1-0 no primeiro tempo, mas depois logo no comecinho matou o jogo. Então, assim, o Corinthians foi muito bem, mas tem que aprender a matar o jogo quando as oportunidades surgem, né? Depois disso, a gente tinha mais banco que o outro time para mudar o jogo, foi o que fez a diferença, né? E depois controlou. Mas tem que aprender a matar o jogo e tem que ter calma na hora de jogar. O Corinthians parece que toma um gol e já se desespera, não é assim. Tem que ter um pouco mais de calma, eu acho que tá faltando isso. Mas vou te dizer que não sei se também não é todo o entorno do Corinthians que tá deixando todo mundo nervoso. Pode ser também, né? Enfim, como eu falei, né, o Memphis é o único jogador da Série A até o momento, né? Enfim, não sei se até o final do ano vai ter outro, com esse duplo-duplo, né? 10 gols e 10 assistências. E nesse século, pelo Corinthians, o Marcelinho conseguiu esses números, o Ricardinho, o David, o Gil, atacante 2 vezes, o Tevez, o Roger, o Paulinho conseguiu, o Jadson conseguiu 2 vezes e o Garro no ano passado, né? E a gente falando do desempenho do Yuri Alberto, esse ano ele também tem 20 participações e gols, né? São 18 gols e 2 assistências. No ano passado, o Yuri Alberto terminou o ano com 31 gols. É muito gol, meus amigos. Ele fez no ano passado, né? Esse ano, bem abaixo dos números que ele conseguiu em 2024. E ainda em 2024 conseguiu 7 assistências. Esse ano ele tá só com 2. E o Garro, você tem aí? O Garro, eu tenho que olhar aqui no celular. Que eu acho que o Garro o tá Yuri, bem enquanto abaixo. você procura aí, o Yuri esse ano ele se contundiu mais do que ano passado, né? Também tem essa, então ano passado ele jogou mais, pegou uma fase, aquela fase do final do ano do Corinthians não teve, o Corinthians não teve essa fase esse ano, né? Teve o Paulista um pouco melhor, o Corinthians também não jogou tão bem que nem jogou ano passado. Eu acho que Garro e Carrillo estão muito abaixo do final do ano passado. O Memphis também, né? Memphis, Yuri, todo mundo tá abaixo. Se for olhar, todo mundo tá jogando abaixo. Ó. E tem aqueles jogos que os caras aparecem e tal, e tem aquela coisa que a gente fala de escolhas, né? O Garro, ano passado, 27 participações de gols. São 13 gols e 14 assistências do Garro no ano passado, né? É que eu achava que o ano passado o Garro foi muito mais decisivo do que ele é hoje, com gols mesmo. Ele marcou gols em jogos importantes, Exato. né? Contra o C Mundial, enfim. Ele ficou muito marcado por isso, né? E ele marcou alguns golaços assim também, né? Aqueles contra o Vitória. Exato. Ele não tá sendo essa parte decisiva, né? Que nem a gente esperava. Tudo bem, teve o acontecimento do começo do ano com ele, enfim, então é outro Garro também, mas é uma pena. Acho que o Rivelino falou essa semana, falou, se Arrascaeta e Garro fossem brasileiro, ele tava mais tranquilo com a seleção. Mas o Garro de 25 não é o Garro de 24, né? Não é. A nossa esperança é isso, né? Que apesar de o time como um todo não estar jogando tão bem quanto, especialmente aquele final, né? A gente fala do ano todo, mas especialmente aquele final, que foi espetacular, porque até aquele momento, quando estava na zona de rebaixamento, esse ano, na média, foi superior nesse sentido, né? Mas a gente pode terminar o ano com outro título, quer dizer, pode terminar, ainda tem que passar por esse adversário dessa noite, né? Que hoje não jogou nada. Vamos torcer para que o time se concentre e consiga jogar alguma coisa que a gente viu no ano passado, nessas partidas aí da Copa do Brasil. Enfim, Ana, antes de a gente falar das coisas fora de campo, vamos falar das Brabas, que também jogaram um majestoso essa semana e também ganharam, né? Sim. No sábado de manhã, às 11 horas da manhã, que é um belo horário no sábado de praticamente verão para se jogar futebol, né? Eu não sei aonde capacidade, né, nós temos, né, para quem faz o calendário brasileiro, né? Nós tivemos então a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, né, que era entre o Corinthians e o time da Vila Sônia, com o mando da Vila Sônia, mas como tá tendo show lá no Morumbi, então foi na Arena Barueri, completamente vazia, acho que dava para contar o número de pessoas pela televisão, né? E o Corinthians fez um jogo, para mim, além da expectativa, correu muito, tá? Porque tava muito calor aquele dia. O Corinthians saiu com 1-0 gol da Johnson. No finalzinho do primeiro tempo acabou bobeando, tomou um empate, que era uma bola que a Tamires não acreditou e a jogadora de São Paulo acreditou e conseguiu cruzar. Ainda nos acréscimos teve um pênalti para o time da Vila Sônia que a Lelê pegou. E no segundo tempo a Johnson fez mais um.
Então agora nós estamos com a vantagem de 2-1. O jogo vai ser dia 4 de dezembro, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, já está confirmado, né? As meninas, 5 jogadoras foram convocadas, voltam dia 2 de dezembro, porque o jogo acho que é em Portugal no dia 2, elas vão pegar um avião, mas aparentemente vão jogar dia 4, vamos ver aí o que vai acontecer. Pois é, o feminino com data sobrando e aí tendo que fazer esses cambalachos aí na data FIFA, né? E dizem, Ana, não sei se é verdade, dizem que o Vitinho pintou o cabelo dele pra ficar igual a Johnson. E quem sabe aí começar a marcar golzinhos pelo Corinthians. Pode ser, né? Pode ser realmente, espero que sim. A Johnson é uma jogadora bem jovem, né? De 18 anos, que tá se destacando aí. Espero que o Corinthians consiga segurar, pelo menos pro Mundial, né? Depois do Mundial acho que vai ser difícil. Mas vamos ver se o Vitinho se inspira aí na Johnson, né? Se o Yuri Alberto se inspira na Zanotti, começam aí todo mundo a fazer gol. Quer falar das brabas, Dudu? A Ana resumiu bem. Eu acho que a gente vive batendo nessa tecla do calendário, uma pena, né? Porque é o próprio evento que é prejudicado. E o jogo de ontem, o time do Jardim Leonor, jogou muito mais nos erros do Corinthians do que numa própria criação. Então é um time que a gente tem que tomar cuidado. Temos uma vantagem, vamos jogar em casa, aumentamos, né? É uma vantagem mínima, mas com essa repetição de jogos ao decorrer do ano, acho que o futebol feminino está fazendo melhor do que o masculino. Eles estão aprendendo a jogar um contra o outro, não desaprendendo. Gibson, quer falar das brabas? Cada vez tá cada vez mais complicado, enfim, o feminino, que você vê, os outros times estão crescendo, né? O que é bom pro futebol feminino é ruim pra gente. A diferença que a gente vai ver nesse segundo, que eu acho que vai ser legal, vai ser a segunda partida. Porque você vê, o time da Mirassol não botou torcida nenhuma lá na arena, né? Zero. Né? Você vai ver como vai estar Itaquera, né? E aí, bicho, eu acho que esse 2-1 não vai se repetir, não. Cadê o Gibson? Gibson, ele frisou aí pra vocês também? Frisou sim. Mas eu acho que o que ele quis falar é isso mesmo, né? É a diferença ainda do Corinthians, a quantidade de torcida que leva, como a torcida abraçou o time, mesmo em relação aos outros aqui. O Gibson mandou mensagem, falou que acabou a luz lá, ele tá no interior de São Paulo, disse que acabou a luz lá. Vamos ver se volta pra ele aparecer aqui de novo. Bom, vamos falar agora da parte fora de campo, que tá bastante movimentada e talvez seja a coisa mais importante que vai acontecer nesse ano, né? A diretoria teve uma chamada da Gaviões, né? A Gaviões pediu que o conselho do clube se reunisse para discutir as soluções a respeito da situação financeira e do futuro do clube, né? A reunião acabou sendo marcada para o dia 2 de dezembro, numa terça-feira da outra semana, né? 2 dias antes do jogo das Brabas aí. Isso porque o conselho e tudo mais, o pessoal está concentrado nessa mudança do estatuto, que amanhã, segunda-feira, a gente está gravando domingo, amanhã, no dia 24 de novembro, tem reunião para discutir essa reforma do estatuto, né? Ninguém sabe se vai acontecer ou não e de que forma vai acontecer ou não, né? O Romeu Tuma Júnior, que está levando essas discussões, tem sido bastante criticado por não discutir tudo de forma democrática com os demais membros do conselho. E a própria Gaviões já convocou os seus apoiadores ali para ir para o Parque São Jorge, pressionar lá e saírem e entenderem um pouco do que está acontecendo, que vai ser decidido nessa reunião do conselho. Ô, Ana, você acha que vai sair alguma coisa de lá? Não acho. Ou vai ser só confusão? Vai ser só confusão, né? Vai ser só confusão, não acho que vai ter nenhuma votação importante nesse primeiro momento. Vai ter um monte de gente querendo discutir Antigamente a gente falava discutir o sexo dos anjos, né? Então, vai ser isso, entendeu? Não vai sair nada dali, mesmo porque eles não querem mudar. Eles não querem que mude nada. Então, eles vão tumultuar para que não haja nenhuma alteração. Acho que vai precisar de muito mais pressão da Gaviões, da imprensa, dos próprios torcedores falando para ter alguma mudança significativa no Corinthians. Por enquanto não vejo nenhuma projeção, não. E você, Dudu, como é que tá vendo aí essa história toda Lembrando que essa é a reforma do Estatuto do Corinthians, né? Eu acho que o mais importante para o futuro, pensando na SAF, ou numa SAF ou na SAFiel, que a gente tem trazido essa discussão aqui, é a história de permitir que o associativo tenha aqui menos de 51% lá, que os caras não queriam
na proposta primeira, eles queriam 51%, e para isso, para a SAF, ou qualquer SAF acontecer, seja de dono, seja a Safiel, ou seja qualquer outra coisa que aparecer, no entendimento de todo mundo é que não pode ter essa cláusula no estatuto. Como é que você está vendo isso aí, Dudu? Ninguém quer perder o poder lá. O pessoal que está no associativo, ninguém quer perder esse tipo de poder. Eu acho que eles vão... Não vai dar em nada, concordo com o que a Ana falou. Eles vão enrolar até onde puder. Ano que vem já é ano eleitoral no Corinthians novamente. Então seria importante o Corinthians iniciar o ano sabendo já do seu estatuto, todo mundo sabendo, para pelo menos a gente vislumbrar alguma coisa para o final de 26 com as eleições, ou ter umas eleições mais transparentes. Eu estou muito com o que a Ana falou, eu acho que ele não vai dar em nada. Vamos ver se o Gibson aparece agora. Aí sim. Tá vivo, Gibson? A gente cai pra aprender a levantar. É isso aí, Gibson. E já chega falando de um assunto quente, Gibson, os desvios das camisas do Corinthians. Essa história já tem se desenrolado aí já faz um tempo, a gente acabou não discutindo isso aqui no nosso podcast, mas já havia muitas suspeitas e tal, e foi investigado, né, foi feito um relatório que implicou o vice-presidente Armando Mendonça. O Armando Mendonça nega as acusações de desvio de material esportivo lá, enfim, mostraram várias fotos de material esportivo sendo armazenado de forma errada, enfim, perdendo, desbotando, e essa história, né, das camisas, as novas, né, as recém-chegadas da Nike, pedidas e tal, sendo desviadas e sumindo ali dos almoxerifados corintianos. E quando foram fazer o inventário do negócio, ele ainda saiu ameaçando o pessoal, né? Ou seja, gente boa pra caralho. Tá tudo muito estranho nessa Gente história, né? finíssima. Bicho, é o retrato da picaretagem que tá no clube, né, cara? É geral, né? Não é um cara, é endêmico o negócio lá. Inacreditavelmente, um time como o Corinthians tem um patrocínio com uma empresa gigante, né, de fornecedor de material esportivo, e a gente tem um monte de time lá que tá jogando sem uniforme. Teve jogo do time principal que teve que pedir pra jogar com o outro uniforme, pra jogar com... Cara, é surreal, cara. Não dá pra acreditar, né? Se você conta isso num país civilizado, os caras vão falar, não é possível, isso não acontece. Acontece. É o Corinthians. Então, assim, esse é só mais um sintoma da doença, né? Do câncer que tá comendo o time, né? Vergonhosa essa história das camisetas, e o plano da RCE, né, que é Regime Centralizado de Execuções, foi rejeitado. É o segundo plano do Corinthians que é rejeitado. Por enquanto, o juiz tem sido bem leniente com o Corinthians e não está fazendo os bloqueios, as suspensões e penhoras que a gente estava bem acostumado a ver. Ele deu mais 60 dias para o... Olha, 60 dias, que boi, hein, que esse juiz está dando para o Coringão apresentar um novo plano. E, por enquanto, não vai executar nenhuma ordem dessas de penhoras e nada disso. Você acha que o Corinthians vai acertar uma hora fazer um plano desse, Ana? Não, porque quando você erra de propósito, você não vai acertar nunca. O Corinthians sabe que as dívidas, quando teve esse RCE, é em torno de 20% que você tem que dar do seu faturamento. Se você apresenta uma proposta de 4%, significa que você sabe que não vai ser aceita. Desculpa, mas tá errando de propósito. Uma hora, quando chegar ao contento, né? Mas eu acho que estão puxando a corda. Vamos ver quanto tempo o juiz vai demorar para puxar a corda do outro lado. O Corinthians está puxando a corda pro lado dele. Daqui a pouco esse juiz puxa a corda e vai botar um montante maior aí, ou é isso ou é nada. Vamos esperar. Acho que tá indo com a barriga aí, mas do ano que vem não passa. Vai ser mais difícil. Se não chegar nesses 60 dias num acordo aí, a gente vai começar o ano sofrendo. Ainda mais tem que pagar o Transferban, enfim, todas essas histórias todas, né? Como o ano do Corinthians vai começar, vai ser uma beleza, meus amigos, vai ser uma beleza. E Dudu, a Safiel se reuniu novamente com as Gaviões, né? Com os Gaviões, dessa vez com os associados todos ali podendo participar, alguns fizeram perguntas. Essa é a terceira vez que eles foram lá na sede da torcida. Saíram dizendo que a conversa foi boa, né? O que você pode falar, Dudu? O que você viu de destaque aí dessa semana nesse projeto da Safiel, seja na reunião da Gaviões, ou seja, enfim, do projeto? O que você pode falar pra gente? Eu acho que
essa boa vontade deles é que está sendo muito legal, está sendo muito bacana e que faz a gente ter um pouco de esperança que esse projeto vire. Agora, a grande questão é que barra, que nem a gente falou agora há pouco também, na questão lá do associativo. O problema está sendo dentro do Corinthians, está sendo eles entenderem essa parte, quererem ouvir mais, ou eles mesmos tirarem mais dúvidas desse projeto da Safiel, e aí se tentarem chegar no consenso se vai ser bom ou não esse projeto em si. Mas que a gente vem falando que uma SAF, uma hora o Corinthians vai ter que virar. O modelo associativo não está querendo, mas essa predisposição deles faz com que a gente acredite neles e que a gente possa ver alguma luz no fim do túnel. E Gibson, lá na história da Gaviões, né, na conversa com a Gaviões, surgiu uma sugestão ali de um dos Gaviões, né, que estava ali participando. Ele sugeriu a ideia de, na revenda das ações, você poder fracionar, né? Então você comprou uma ação, a ação valorizou, mas na hora de vender você pode vender tipo meia ação. No caso, você dividiria o voto ali quando você fosse votar com outra pessoa e tal. E o próprio pessoal da Safiel falou, ideia interessante, não ouviu, enfim. Não sei se na hora, quem trabalha com ações se faz muito isso, qual que é a grande vantagem que se leva nessa história. Mas enfim, você viu o debate com a Gaviões? Tem alguma coisa que você queira destacar aí do projeto da Safiel? Positivo ou negativo? Enfim, de qualquer forma, tá valendo. Duas coisas que eu acho muito legais do projeto da Safiel. A primeira é o quão dispostos os caras estão de dar a cara a bater. A proposta deles é muito transparente. Eles estão muito dispostos a conversar. E não só conversar, porque seria muito fácil para eles, acho que expor, falar, o nosso plano é esse, acabou. Não, eles estão abertos a mudanças no plano, né? E várias dessas foram sugeridas nessa reunião com a Gaviões. Não só essa questão do fracionamento. Fracionamento é uma coisa que é muito comum de se fazer com ações, né? Essa proposta, por exemplo, é uma proposta muito legal do cara ter colocado. Você vê que o cara colocou, essa é uma pergunta de amador, né? Não é uma pergunta do cara que, sei lá, trabalha é um cara que trabalha com o mercado financeiro. Ele fala, isso acontece, vocês estão prevendo. E o cara falou, estão prevendo, né? Não é para agora, é para o futuro, mas pode acontecer. As duas coisas que me chamam muita atenção do lado positivo da Safiel é esse. O quanto eles estão dispostos a debater a coisa e o quão aberto a modificar o projeto eles estão. Não é um projeto acabado, não é nada imposto de cima para baixo. É um projeto que está sendo construído, né, de uma maneira muito mais democrática do que a gente está acostumado a ver as coisas serem construídas nesse país. Então vamos ver, assim, aguardando o cena dos próximos capítulos. E você, Ana, o que você pode falar aí da reunião da Gaviões, do projeto? O que você pensou essa semana? Eu pensei que realmente a bomba vai explodir, né? Nós temos a recuperação judicial, nós temos a possibilidade de uma intervenção, né, que foi pedida pelo promotor, né, que estava investigando os casos lá do Cássio Concerino. Cássio Concerino. E a pressão das torcidas organizadas, né? Acho que o Stabile, ele vai acabar cedendo, ele não tem essa força toda de segurar tudo isso. Eu não sei cedendo para quê, né? Não acho que essa Safiel vai ser tão fácil assim de passar nesse conselho, né? Eles não querem abrir mão do poder que eles têm. Eu acho que eles preferem abrir mão para um shake lá, sei lá, X, que eles acham que eles vão dominar, que o cara vai pôr o dinheiro na mão deles, que eles vão continuar mandando no Corinthians. Acho muito mais fácil do que essa Safiel, mas muito mais fácil. Mas é difícil achar esse cara. Esse cara não apareceu ainda. Então, acho que precisa pressionar mais. Gosto da ideia da Safiel. Acho que, logicamente, como todo projeto, nunca ele está pronto o suficiente. Tem sempre arestas a ser aparadas. É o único projeto sério que nós temos até agora para recuperar o Corinthians. Nós não temos outro projeto. Aquele outro projeto daquele cara lá do Herói Vicente começa morto. Vamos falar disso. Quem vai dar dinheiro na mão desses caras? Desculpa, começa morto. Então, assim, para mim não tem outro projeto. Ou o Corinthians vai entrar em intervenção, ou vai ser essa Safiel. A pressão tem que ser maior agora, acho que tá pouco ainda, tem que ser muito maior em cima do Osmar Stabile, que eu acho que ele vai ceder. E essa história da SAF de dono, sheik, árabe, ou sei lá, magnata russo, americano, enfim, de onde for, enfim, é puro exercício de imaginação, né, por enquanto. Não tem ninguém. Então, não tá na conversa. Não se pode falar disso, né? A opção que temos hoje é essa Safiel
e o modelo associativo. A escolha, por enquanto, é essa. Se daqui um mês alguém aparecer com uma ideia tão bem estruturada quanto essa e for o dono, a gente pode colocar as duas do lado e entender e discutir. Mas, por enquanto, a comparação que a gente tem que fazer é esse modelo que a Safel está apresentando, que a gente nunca viveu, deve ter milhares de problemas, e claro que os caras estão vendendo como se não houvesse esses problemas, mas a gente vai descobrir na prática quais são esses problemas, e esse modelo atual que a gente sabe que está falido e que tem que ser alterado, né? Tudo está levando os clubes para a SAF, sejam eles bem administrados ou sejam eles mal administrados, como o Corinthians, todos vão ter que virar SAF nos próximos, acho que 5 anos, toda a Série A vai estar assim, transformada em SAF. O que eu gostaria de entender, se eu tivesse a chance de conversar com eles, era como que eles pensam que vai ser essa votação. Eu entendi que vai ser pelo celular, pelo aplicativo facial e sei lá o quê, mas tem duas questões que eu gostaria de entender. A gente vai votar, por exemplo, em 5 independentes no Conselho Administrativo. A gente vai ter 5 votos ou a gente vai ter 1 voto e os 5 mais votados são eleitos, né? Faz uma diferença ali. E para mim o mais importante é como é que vão ser enfim, se vai ter eleição, se vai ter voto, imagino que vai ter uma campanha. Inevitavelmente, os caras que estão ali vão ser publicizados, né, os nomes, e eles vão começar a fazer campanha em rede social e tudo mais. A gente quer comprar ação, vai começar a receber telefonema, mensagem, enfim, essas coisas precisam ser bem delimitadas para não haver abusos, como já houveram antes em votações do associativo, né? Precisa ter regras claras sobre uma possível campanha. Ainda mais que esses cargos serão pagos, né? Serão remunerados. E um CEO que passar pelo Corinthians, um CEO ou um administrador, enfim, vai ser muito valorizado no mercado, né? Enfim, nessa entrevista no Deu ZebraCast, né, o Carlos Teixeira disse que o Osmar agendou uma conversa com eles. Em matéria do UOL, e acho que saiu na Gazeta Esportiva também, disseram que estava marcado para essa terça-feira agora. Mas com essa história toda enfim, tem uma história da Copinha também, que vai acontecer um evento da Copinha no dia 25, na terça-feira, enfim. Foi desmarcada, ainda não foi remarcada, mas parece que o Osmar Stabile vai conversar com o pessoal da Safiel. Fica aí essa expectativa para essa semana. Será que vai acontecer essa semana? Será que não vai? E teve essa proposta aí que saiu, que a Ana comentou rapidamente, aí do Herói Vicente, um conselheiro, né? Ele apresentou uma maneira do torcedor votar. Mas é meio que isso. Você a Safiel pretende atrelar o voto ao modelo associativo, vota nos representantes do associativo, e você, quando quiser comprar a ação, vai ter que se associar ao fiel torcedor, né? Nesse caso do Herói Vicente, você vira sócio do Corinthians, mas não pode usar as instalações do clube e só pode votar para presidente e vice. Você não pode votar nos conselheiros. E é isso, né, Ana? A gente teria que pagar também uma mensalidade, um valor ali, estar adimplente para poder votar nos mesmos caras, porque você pode votar, mas você também não pode ser candidato. E você vai dar dinheiro para os caras que estão aí dilapidando cada vez mais o Corinthians, né? É uma coisa utópica, desculpa. Tipo, pra mim é só pra falar, ninguém apresentou nada, vamos apresentar isso aí. Utópica está sendo generosa, né? É bem calhor dessa proposta, né? Não, utópica é de achar que alguém vai dar dinheiro na mão desses caras. Tipo, que o corintiano vai dar dinheiro na mão desses caras. Desculpa, mas quem quer ser sócio do Corinthians vai ser sócio do Corinthians. Não vai comprar um negócio pra poder votar no presidente. Pra mim é só pra dizer que não apresentou nada, que não tem ninguém lá pensando em nada. Porque não tem mesmo, né? Porque não é possível. Essa ideia não demoraria 2 minutos pra ser debatida e ser acabada de vez, assim, tipo. Eu acho que tem muito daquela coisa de avestruz, né? Eles estão com a cabeça embaixo da terra no modelo associativo e não vem outra saída, né? Não consegue tirar a cabeça do buraco e olhar pro lado e entender que tá todo mundo de saco cheio desses caras associativos. Tá todo mundo de saco cheio. A vaquinha, que vamos falar daqui a pouco do final da vaquinha, mas a gente sabe que muita gente não quis doar porque o dinheiro não ia pro associativo, mas você estava ajudando de alguma forma a aliviar a dívida que foi contraída pelo associativo. Boa parte da proposta da Safiel ou de qualquer outra SAF que chegar aí vai ser: não teremos esses caras aqui com a gente vai fazer uma coisa diferente, senão não vai conseguir dinheiro, né? É jogar dinheiro no ralo. E Dudu, 2
ex-ídolos do Coringão estão livres no mercado. O Tite aí anunciou nas redes sociais, está de volta, né, depois da crise que ele teve ali de ansiedade, estava prestes a voltar para o Coringão, mas falou que passou pelo tratamento, está pronto para voltar ao trabalho, se colocou à disposição em geral, né? Não foi só do Corinthians. E o outro é o Ralf, que estava no Vila Nova, lá de Goiás, queria renovar por mais um ano com o Vila Nova ofereceu só o estadual deles ali, e ele falou, não, quero jogar mais um ano, tá com 41 anos o Ralf, livre do mercado aí. Do jeito que nós estamos aqui, a gente não sabe se vai conseguir contratar. O Ralf chega, na minha opinião, chega pra... Não sei se chega pra jogar, mas ele fica no elenco e vai acabar jogando, né? Porque... Eu não tô defendendo a contratação dele. Não, aqui, eu também não tô defendendo. É. Eu não tô defendendo, mas eu tô falando que se a gente puder contratar e forem atrás dele, eu acho que a torcida vai gostar, alguns jogadores que estão lá, que trabalharam com ele, vão querer, porque a gente sabe da vitalidade que ele tem, mesmo com 41 anos. Vamos fazer um comparativo. Ele nunca foi expulso pelo Corinthians. O Martínez só esse ano já foram 4, que nem falamos agora há pouco. O Tite... Eu já gostei mais do Tite. Fico feliz que ele tenha se recuperado aí, esteja bem de saúde e que ele possa voltar a trabalhar e voltar a ser aquele Tite vitorioso se for no Corinthians, né? Nos outros times deixa ele aí, né? Fala muito, mas bom ver que ele se recuperou da saúde. E você, Ana, aceitaria algum dos dois aí? Qual que você acha que vai ser o futuro dos dois ex-ídolos corintianos? Ídolos corintianos, não é ex-ídolos, enfim. Não, são ídolos corintianos. Acho que o Ralf vai jogar algum time pequeno, desculpa, mas a idade também chega para todo mundo. Não dá pra gente pensar em contratar um jogador assim de tão idade avançada e achar que ele vai dar conta no futebol que tá correndo muito. E o Tite, assim, eu não tô discutindo a competência dele, mas você vai mandar o Dorival embora, vai ter que pagar mais 4 milhões aí, quer dizer, né? É mais acúmulo de dívida. Eu tenho uma sugestão, eu acho que o Tite deveria treinar a Itália, tentar classificar a Itália pro Mundial lá. O técnico da Itália só sabe reclamar, então, tipo, tira esse cara e bota o Tite vai pra Copa do Mundo e tá tudo certo pra nós. Acho que seria uma boa saída pra ele. Olha, o Ralf, cara, eu adoro o Ralf, mas já deu, e essa história de ficar contratando jogador em fim de carreira, a gente já sabe o que aconteceu. Enfim, o Ralf não dá. Com todo o respeito e carinho que eu tenho por ele. E o Tite, se eu fosse o Tite, eu não voltaria pro Corinthians agora. Né? Com essa zona que tá, essa putaria, essa administração merda. Enfim, o time com transfer ban. Mesmo se o Corinthians procurasse, falasse, não, vem ano que vem. A gente vai bancar a saída do Dorival, vai pagar multa, foda-se. Então o Tite falou, não, obrigado. Se ele vier agora, ele não vai fazer milagre, cara. Ele pode fazer o time jogar um pouco melhor e tal. Mas o elenco tem deficiências, a gente não tem o menor time reserva. E pra que ele vai se enfiar nessa roubada, honestamente, cara, nessa altura da vida dele? Sabe, não faz o menor sentido, cara, né? Se eu fosse o Tite, eu não voltaria, né? Mesmo se o time chamasse. Enfim, vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, Gibson. E, Gibson, a Gaviões anunciou o fim da vaquinha. A vaquinha da Gaviões ainda vale até quarta-feira, dia 26, se você quiser ainda fazer a sua doação. Por enquanto, arrecadou 41 milhões. Pode chegar em 42? Será que é até quarta-feira? Não sei. Mas o que você acha, Gibson? Sucesso, fracasso? Como é que você viu aí a vaquinha da Gaviões? É uma ideia muito boa. Eu acho que a execução não foi bem feita. E o fato de ter atrasado... A execução em que sentido, Gibson? No sentido de marketing? De marketing, eles tinham proposto fazer várias ações e fazer não sei o quê, e ninguém fez muitas ações no fim das contas. Mas uma coisa que eu acho... Só porque, desculpa te interromper, que você falou a execução do acordo com a Caixa, do dinheiro não ir pro Corinthians, de ser uma coisa entre a Caixa e a Gaviões e enfim, eu achei essa execução muito bem feita nesse sentido. A estruturação da vaquinha foi impecável. Eu tô falando, mas na hora que você bota o projeto pra funcionar, né, você precisa se empenhar mais, enfim, e tomar mais... E eu senti que tanto o clube quanto... a própria torcida demorou um pouco, mas uma coisa que eu acho que pegou um pouco na vaquinha, se você for pensar na história dela, foi que acabou demorando meses para eles conseguirem efetivamente botar o projeto funcionando, né?
E quando o projeto entrou funcionando, já era fim de ano. Cara, em fim de ano, meu irmão, aí entra Natal, não sei o quê. Ou seja, é a pior época do ano de dinheiro pra todo mundo, né? E isso deu uma esfriada. Mas, de qualquer maneira, duas coisas positivas. Primeiro que, assim, nunca uma vaquinha de uma torcida levantou uma quantidade próxima disso na história. O que mostra a força da torcida do Corinthians. E, na pior das hipóteses, essa vaquinha serviu para esse pessoal da Safiel se conhecer, que foi justamente... Eles eram os maiores doadores, se conheceram através dali e saiu dali essa proposta que pode ser uma salvação pro clube. Se no futuro, vamos fazer um exercício que daqui a 5 anos, sei lá, pô, a Safiel deu certo, foi implementada, sanou as contas do clube, o clube voltou a ser um time competitivo. Quando perguntarem onde isso tudo começou na vaquinha da Gaviões. Então, de repente, talvez só por isso, até não tanto pro dia, mas só por já ter valido a pena. Vamos ver como é que vai se desenvolver. E lembrando, né, que os 41 milhões arrecadados foram abatidos do principal da dívida, né? Então, de uma certa forma, eles valem mais do que os 41 milhões, porque os juros vão diminuir nas parcelas futuras aí que o Corinthians tem que pagar. O que você achou, Ana, da campanha da Gaviões? Concordo plenamente com o Gibson. Acho que foi uma ideia excelente, mas uma ideia mal gerida na parte de marketing, assim. Pode ser pela data que foi lançada, pode ser pelo ano do Corinthians também, que não era um ano propício para arrecadar tanto dinheiro. Agora, se fosse um estádio normal, né, talvez esses 40 milhões representassem muito mais do que... Porque o estádio do Corinthians é um estádio superfaturado, um estádio que tem um monte de juros ali mal negociados, né? Então, os 40 milhões se torna pouco perto do que mas 40 milhões é muito dinheiro para você arrecadar assim de uma vez com a torcida, sem praticamente marketing nenhum, desculpa. Tinha um pouco ali no começo, um pouco ali dos embaixadores, né? Mas nada, a gente não via, por exemplo, nenhum comercial no intervalo do Corinthians, assim, doe para vaquinha, né? Alguma coisa feita ali para estimular a doação. Então, acho que ok, tem que acabar mesmo e vamos pensar de uma outra maneira. Agora eu tô vendo, parece que vão renegociar aí, a Caixa usar o name is right, né? E a Hiperafarma, que é a Neoquímica, utilizar o nome na Fazendinha. Vamos ver se tá certo, vamos ver se... Porque o abatimento da dívida do estádio já melhoraria muito a vida do Corinthians. E mais uma questão também que eu acho que vale a pena ser mencionada, você pega... Quando você entrava em algum post falando sobre a vaquinha, o principal argumento do pessoal que não ia fazer a doação, e aqui sem críticas em cima de quem não fez, né? Era que, porra, mas eu não vou dar dinheiro pra esses caras, velho. E aí, ao mesmo tempo que tava saindo a vaquinha, né? O presidente tava sendo investigado por uma porra de coisas, sofrendo ameaça de impeachment, escândalo atrás de escândalo estourando de bet, de não sei o que, blá blá. Então, assim, e aí o torcedor vem e fala, meu, dá grana pra esses caras, bicho, né? A grana não vai entrar porque ninguém confia mais nesses caras. Assim, e tudo bem que a grana não era pra eles, né? A grana ia direto pra... A Gaviões deixou isso muito claro, mas pra maior parte das pessoas, no fim das contas, tá pagando uma dívida que foram esses idiotas que fizeram. E a maior parte das pessoas não quis doar por causa disso. E eu entendo perfeitamente. Enfim, Dudu, próximo jogo do Corinthians é o Botafogo, uma semana aí de treino. E recuperar, quem sabe, os jogadores para estar presente aí nessa partida contra o Botafogo, domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, transmissão da Globo e do Premier. No primeiro turno, fora de casa, né, foi 1-1, gol do Memphis, o gol de empate ali, o Corinthians saiu lá atrás e empatou com o Memphis Depay. O Botafogo vem numa crescente, teve a queda aí nas competições de Copas, mas ele vem numa crescente. Com o resultado de ontem, ele garantiu também já a vaga na Libertadores, mas é um adversário que também passa por altos e baixos. Eles vêm conquistando vitórias agora, eles têm um elenco melhor que o nosso, não acho que em jogadores, mas um time melhor treinado, mais estruturado. Só que assim, o Corinthians eu acho que precisaria dar uma resposta, né? O Corinthians tem muito altos e baixos. Quando você fala, poxa, ganha um jogo, faz 1-2, que nem a gente falou aqui, horríveis. Eu acho que seria muito interessante, como joga em casa, vai ter a força da Fiel, o Corinthians se doa um pouco mais. Seria muito interessante
conquistar essa vitória aí. Não vai ser fácil, mas acho que tá na hora da gente dar uma resposta depois de uma catástrofe dessa noite para poder tentar dar um pouco de moral para as próximas partidas aí, principalmente para a semifinal da Copa do Brasil. E você, Ana, acha que o Corinthians vai conseguir dar uma resposta aí nessa partida contra o Botafogo? Acho que vai ser um jogo modorrento, acho que vai ser um jogo ruim, que nenhum dos dois vão estar muito interessados no jogo. Mas pela força da torcida ali, vai empurrar, acho que o Corinthians vai fazer 1-0. Gibson, no ano passado perdemos em casa para o Botafogo 1-0, ainda era o Tonhão da Massa, o nosso treinador. Nos últimos 5 jogos na Neoquímica Arena, o retrospecto é bastante positivo contra esse adversário, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aliás, essa derrota foi a única derrota que a gente teve na Neoquímica Arena para esse adversário. Eu não acredito em retrospecto com um time desse, porque assim, é o momento, cara. O momento dos caras é muito melhor que o nosso. E esse ano a gente sabe que jogar em casa não é um fator que tá fazendo tanta diferença pra gente, enfim. Eu acho que vai ser um jogo difícil pra cacete. Talvez, enfim, com uma semana, eu não vou dizer pra treinar, porque a gente sabe que toda vez que esse time treina, ele joga pior, enfim. Eu só espero, até que não sei que eles nem treinassem, né? Só recuperasse quem precisa recuperar e dar uma semana de férias pro resto, falar, sábado volta aí, né? Domingo a gente tem um joguinho pra jogar. Com o elenco recuperado, enfim, talvez aí dê pra beliscar aí tentar arriscar aí 1-0, né? Um 2-1 pra ganhar 3 pontinhos. Mas que não vai ser fácil o jogo, não vai ser nem um pouco fácil. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 465. E agora, as nossas redes, por favor, Gibson. Bora lá, estamos ao vivo aqui somente no YouTube, mas temos o Instagram, Facebook, o Twitter ou XOS, como você preferir, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Blue Sky, todos eles em mandarem continuar com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo só no Blue Sky, no Twitter /x/x, querem mandar de timão. E Dudu, semana que vem estaremos de volta. Que horas? 7 da noite, domingão, 7 da noite. É o único jogo do domingo, se eu não me engano, também, né? A rodada acontece toda antes. Se eu não me engano, a rodada acontece toda antes, então, domingão, 7 da noite, a gente conta com vocês aí. E Ana, será que o Dorival vai colocar o André de titular no domingo? Eu colocaria, mas ele não sei, né? Vamos ver, vamos esperar aí, vamos ver quais são os desdobramentos dessa semana. Não deu muita... Li rapidamente aqui a entrevista dele, não deu muita... O que vai acontecer com o Martínez, nada definitivo. Não deu muita pista, né? É. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos todos na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!